Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez no programa EBD em Estudo. E agora, meus irmãos, para falarmos da lição dos jovens, primeiro trimestre do ano de 2002. A lição, meus irmãos, está aqui ela, olha só, tem por título Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Meus irmãos, esse programa EBD Estudo, ele é realizado pela Igreja Assembleia de Deus na Congregação de Boa Esperança. Ele não tem como objetivo substituir a EBD, tá, meus irmãos? Então é importante que você assista esse programa, que você leia a lição, que você leia a palavra, né? O texto realmente que trata aqui a nossa lição, tá? Mas que você é de fundamental importância que você frequente a escola bíblica dominical no domingo. Ok, meus irmãos? Então, como eu já falei, classe dos jovens, tá? E hoje vamos falar sobre a lição de número 2, que diz assim o título dela: João Batista preparando o caminho. Como todos nós conhecemos, João Batista foi o precursor de Cristo, ok? Aquele que antecedeu a Cristo, aquele que falou de Cristo, que preparou o caminho para a chegada do Messias, meus irmãos, tá? Então, vamos hoje conversar sobre a ótica do apóstolo João, sobre a vida e sobre a obra, pelo menos aquilo realmente que as Escrituras nos trazem, tá? Sobre esse grande homem, esse grande profeta, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento, tá? Então João ele encerra nele mesmo essa forma de Deus interagir com a humanidade. A gente sabe que no Antigo Testamento Deus levantava profetas, ok? Profetas em determinados tempos para fazer essa interação entre ele, Deus, e o povo de Israel, ok? Vários profetas passaram, chegando agora no profeta João, este sendo o último dos profetas, ok? Que traz essa mensagem, tá? De Deus para o povo. Agora, após João, nós vamos ter a própria palavra encarnada, né? O verbo se fez carne. Então, não era mais necessário ter um profeta na terra fazendo essa ligação entre Deus e o homem, porque a própria palavra estava encarnada na pessoa do Filho de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então João foi esse grande personagem que antecedeu a Cristo, preparando o povo realmente para a chegada do Messias, para ter realmente o advento do Messias. Meus irmãos, estamos falando agora aqui do advento do Messias. É interessante nós percebermos que entre o final do Velho Testamento até o advento do Messias, aconteceu um período que a história chama como período interbíblico, ou período intertestamentário, ou também o período do silêncio de Deus. Esse período foi de 400 anos, ok? Em que não houve profeta na terra. Ok? Se encerra com Malaquias, tá? Então, esse período existiu realmente na história, ok? Algumas Bíblias trazem uma página em branco para simbolizar esse período, ok? Final do Velho Testamento, até mesmo o início do Novo Testamento, que é Mateus, mas propriamente o fator marcante é o advento do Messias. Então, esse período interbíblico, realmente ele aconteceu, meus irmãos, finalizando o Velho Testamento e dando início à nova aliança, dando início ao novo pacto, realmente agora com a figura do Messias, com a figura realmente ali de Cristo, o próprio Deus encarnado aqui na terra. Meus irmãos, mas é interessante nós sabemos que nesse período de 400 anos, período intertestamentário, aconteceu várias coisas no contexto ali do povo de Israel, tá? Por exemplo, foi esse período compreendido no final até o advento do Messias, meus irmãos. Houveram algumas situações como a tradução grega das Escrituras
ok? Da palavra de Deus, chamada de Septuaginta, todos nós conhecemos, Septuaginta, ok? As informações da tradição judaica, tá? Como hoje nós temos o Talmud, que é um livro sagrado dos judeus, ok? Também foi nesse contexto, nesse período de 400 anos, que foram escritos livros apócrifos também, ok? A questão do nascimento do Sinédrio, tá? Sinédrio eram aqueles religiosos, aqueles que julgavam o povo, era a suprema corte do povo judeu. Nós sabemos na história também que teve ali com Jesus, tá? Surgimento, irmãos, das facções judaicas como os fariseus, os saduceus, ok? Os essênios também, tá? Então, tudo aconteceu nesse período interbíblico de 400 anos de silêncio de Deus na terra, silêncio no sentido de Deus não levantar mais profetas até então, ok? Até ser realmente levantado o grande precursor, que é João Batista, que nós já citamos aqui, tá? Só para o nosso conhecimento, o nome João significa Deus é cheio de graça, ou Deus é quem concede a graça, e Batista é aquele que batiza, ok? Por João realmente ser aquele batizador, ele recebe esse apelido, digamos assim, de Batista. João Batista, João, aquele que batiza. Amém, meus irmãos? Então, é interessante nós percebermos isso. A história passou por esse momento realmente interbíblico, ok? Até Deus levantar João para ser o precursor do Messias. Vale salientar também que na história bíblica do Velho Testamento, nós temos aí também relatos. Isaías relata, Jeremias relata sobre mesmo o advento do Messias, ok? E João está nesse contexto realmente de ver com seus olhos ali o Messias, que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Só para nós salientarmos também o Evangelho de João, meus irmãos, paradoxalmente, tá? Traz esse paradoxo de ser um evangelho da aceitação e também da rejeição, ok? Você vai ver esse paralelo no livro de João, que parece ser esse paradoxo realmente do evangelho ser o evangelho da aceitação e o evangelho também da rejeição. Veio para o que era seu, ok? Porém os seus não o receberam. Amém? Meus irmãos, vamos entrar agora propriamente dito na nossa lição de hoje para falarmos um pouco mais desse grande personagem histórico bíblico que foi João, o batizador, João Batista. Nosso textuário fala assim: houve um homem enviado de Deus, ok? Um profeta de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, ok? Veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, ok? Para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele, está lá no Evangelho de João 1, 6 e 7. Resumo da lição diz assim: João, o evangelista, nos apresenta João o Batista, ok? Que veio dar testemunho da luz. Essa luz é Jesus Cristo. Amém? Vamos entrar aqui agora na introdução. Antes de entrar no nosso primeiro tópico, vamos falar algo sobre a introdução, que traz esse grande resumo realmente de tudo que nós vamos estudar na nossa lição, nessa pré-aula. Diz assim: na lição desta semana veremos a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão no reino de Deus. No seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar a sua vontade e propósito, gerar fé nos corações e construir relacionamentos. Então, como já citamos aqui, meus irmãos, o modo realmente que Deus se relacionava com a humanidade, ok? Mas propriamente com o povo de Israel. Estamos dando início agora à nova aliança, ok? Mas a forma como Deus realmente tinha esse relacionamento com o povo era, como digamos assim, uma forma meio que indireta, ok? Deus levantava homens, ungia esses homens, o Espírito Santo vinha sobre esses homens, ok? Fator primordial para ser profeta
era ser realmente cheio do Espírito Santo, e Deus, a partir daí, revelava os seus propósitos, revelava realmente aquilo que ele queria para o povo através desse homem, e o homem dava a explanação dessa palavra de Deus para todo aquele contexto social ali, predominantemente para o povo de Israel. Amém? Compreendemos como o ministério desse precursor, de João Batista, era necessário para denunciar o sistema religioso pecaminoso em Israel, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, veja só, nesse período que nós citamos interbíblico, meus irmãos, Israel passou por várias dominações, ok? A dominação que prevaleceu e que foi introjetada na cultura judaica naquele tempo foi a tradição realmente helenista, tá? Que é a tradição grega. Então, muitas coisas, o povo de Israel realmente se envolveu com muitas situações trazidas com a cultura religiosa, com outros dogmas, com outros costumes religiosos, meus irmãos, trazido realmente por essa cultura helenista, por essa cultura grega, e isso estava começando realmente a fazer parte, fez parte realmente da cultura judaica. A gente vê a língua grega também predominando, ok, entre os judeus. Claro, houve várias situações, várias revoltas, podemos citar aqui a revolta dos Macabeus, como talvez a principal nesse período, ok? Após isso tudo, após essa revolta, a gente vê aí o domínio romano agora sobre o povo judeu, ok? Então essa mistura realmente estava fazendo parte da cultura judaica, ok? E a coisa estava muito diferente daquele propósito que Deus realmente tinha para o povo de Israel. Nós temos aqui o rei Herodes ter sido colocado pelo Império Romano para reinar sobre o povo, tá? E Deus levanta esse profeta, João, ok, o Batista, para realmente denunciar os pecados que estava de maneira realmente muito alargada entre o povo e principalmente entre o governante que era Herodes naquele momento, em toda aquela circunstância ali de pecado sobre o povo. Amém? Então, vamos prosseguir, vamos adiantar. Chegamos aqui agora no nosso primeiro tópico, que diz assim: a origem do precursor. Vamos ver agora como se deu a origem, o nascimento, aonde ele nasceu, como foi, de acordo com os registros históricos bíblicos sobre o precursor João Batista. Diz assim: das montanhas de Judá. Lucas é o único dos evangelistas, como já falamos aqui, os outros evangelhos também trazem realmente referências a João Batista. Então Lucas é o único evangelista que registra informações do nascimento de João, que passaria a ser identificado como Batista, como já falamos, aquele que batiza. A tradição cristã a identifica como a atual em Querem, ok, meus irmãos? Nós não temos exatamente informações bíblicas, tá, sobre a cidade na qual nasceu João Batista, ok? Mas a tradição nos traz que hoje é atual em Querem, ok? Seria realmente uma cidade ali, uma vila pertencente a Jerusalém Ocidental. Ok? Maria foi para lá após receber o anúncio da concepção de Jesus. Todos nós conhecemos a história. Maria recebe do anjo o anúncio que ela seria realmente a mãe do Messias, que ela seria esse grande instrumento para trazer o Messias à terra por obra e graça do Espírito Santo. E ela vai visitar a sua parenta, ok? Alguns ensinamentos dizem que Ana era prima de Maria, porém a Bíblia não traz especificamente o parentesco, ok? Existe divergência na teologia se ela era prima ou não, ok? Alguns aceitam que sim, outros aceitam que não. Porém a Bíblia diz que era uma parenta. A gente tem que saber, meus irmãos, que no contexto judaico
essa questão do parentesco era muito mais amplo do que o nosso contexto cultural, ok? Então, o entendimento é esse. Era uma parenta de Maria, ok? E não especificamente a sua prima, como costumeiramente nós temos aí esse entendimento, tá? Então, ela vai visitar a sua parenta Isabel e Isabel esta também está grávida de João Batista. E quando tem a comunicação entre as duas, João Batista, ele salta no ventre da sua mãe Isabel, quando realmente começa ali o diálogo das duas e é entendido que a Maria está grávida e vai trazer ao mundo esse Messias que é Cristo, o Senhor. Então existe essa reação da criança ainda no útero de Isabel, ok? O anúncio a Zacarias, ok, meus irmãos? Zacarias era um sacerdote, pai de João Batista, ok? Diz assim, o plano de Deus estava sendo finalmente executado. O mesmo Gabriel que visitou Maria e anunciou-lhe a obra do Espírito Santo para a encarnação do Filho de Deus, já havia estado com o sacerdote Zacarias, homem justo e temente a Deus, anunciando-lhe o nascimento de João, o precursor do Messias. Zacarias e Isabel, assim como Simeão e Ana, nos mostram que, mesmo diante da apostasia e do declínio moral reinante naquele tempo, né, já citamos sobre isso, a questão da mistura cultural, ok? Estava realmente trazendo e trouxe esse grande declínio moral e espiritual para o povo de Israel. Mas embora tivesse todo esse contexto realmente aí de declínio moral mesmo e espiritual, ainda existia pessoas que eram tementes ao Senhor, que eram tementes a Deus. E aqui a gente vê Isabel, Zacarias, ok? Essas pessoas, Simeão, Ana, pessoas que se conservavam realmente tementes ao Senhor. E são essas pessoas que Deus usa realmente para concluir ali, trazer, realizar a sua grande obra aqui na terra, que era realmente o advento do Messias e que era necessário haver esse grande precursor do Messias aqui, filho de Isabel e filho também de Zacarias, ok? Eram judeus piedosos que serviam a Deus e perseveravam em oração, esperando a consolação de Israel, que era a grande chegada do Messias, que havera aí sido profetizada e prometida pelos profetas do Antigo Testamento. Amém? Adiantando, meus irmãos, chegamos aqui agora no nosso terceiro subtópico, que fala assim, o cumprimento profético. O anúncio do nascimento de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. O anjo Gabriel cita Malaquias 4, 5 e 6, ao falar do ministério de João, e converterá, diz assim, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Amém? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com um fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está lá em Lucas 1, 16 e também 17. Então, o aparecimento do precursor de João Batista é a concretização, é a realização dessa grande profecia, realmente, que está lá em Malaquias, no Velho Testamento, ok? Sobre a chegada desse precursor que ia iniciar realmente ali a conscientização, ia chamar o povo realmente para essa conscientização que o Filho de Deus, que o Messias já estava muito próximo a chegar. É interessante, meus irmãos, nós percebemos que podemos fazer essa analogia, que hoje aqui também nós anunciamos a volta do Senhor, ok? Como João Batista anunciava ali a chegada do Messias, nós também temos a função de anunciarmos também a chegada, a vinda, a volta de Jesus Cristo a esse povo que está nesse declínio agora, né?
tal como Israel estava naquele contexto histórico, nós também temos uma sociedade totalmente decaída, totalmente defasada, ok, no pecado, totalmente alheia realmente àquilo que Deus quer para ela. Então, como João Batista ele foi esse precursor e tentou trazer realmente, conseguiu trazer muitas pessoas dessa conscientização da chegada do Messias, batizando várias pessoas, nós também, como igreja, temos essa função de anunciar a chegada do grande Deus, o Filho de Deus, agora como o Deus, realmente o Cristo ressuscitado, que vem buscar a um povo seu, a anunciar às pessoas que elas também podem ser participantes também do reino de Deus, como era a mensagem de João Batista. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, dá ênfase à chegada do Messias. Então nós também temos que ir e falar para esse mundo. Arrependam-se porque é chegada também o reino de Deus para todos. E um dia Jesus voltará para dar essa concretização ao anúncio que a igreja faz em relação a ele. Amém? Continuamos aqui, meus irmãos, nesse tópico, diz assim: mas a principal profecia do precursor é a que o próprio João mencionava para apresentar-se aos judeus que lhe indagavam a respeito de quem ele era. Porque muitos perguntavam: é você o próprio Messias? É você o Cristo? É você Elias? É você um profeta? Quem é você? E ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto, daquele que vai preparar o caminho realmente para o Senhor. Então João Batista tinha a real e a plena consciência da sua função aqui na terra. Ele sabia que a sua função realmente, o seu desígnio realmente que Deus tinha colocado para ele, na vida dele, era ser esse grande precursor da chegada do Messias. Ele tinha bem isso de maneira muito clara em sua mente. Ele dizia: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou, em outras palavras, eu sou o precursor, aquele que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. João sabia que parava por aí realmente a sua grande função, né, nesse contexto realmente que era a chegada, o advento do Messias. Amém? Diz assim a nossa última parte: Isaías é considerado o livro mais messiânico do Antigo Testamento, né? A Bíblia, considerada também o livro de Isaías, a Bíblia em uma miniatura. O capítulo 1 ao 39 teríamos uma representação do Antigo Testamento, e do 40 até o 66, agora uma grande representação do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Então, porque eu acabei de citar aqui o livro de Isaías, porque o livro de Isaías, notadamente, nós sabemos que anuncia de maneira muito aberta, muito clara, ok? Que o Messias iria realmente chegar através e que um dos preparativos realmente para a chegada do Messias era a existência desse grande precursor aqui sendo concretizada na vida de João Batista. É interessante nós percebemos isso. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Veja a semelhança com toda a palavra de Deus. É muito significativo tudo isso. Amém? Segundo tópico, meus irmãos, diz assim: a mensagem do precursor. O estabelecimento de uma ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual, um chamado ao arrependimento diante do quadro degradante vivido pelos judeus, ok? Não é necessário mais nós citarmos aqui, né, o que estava acontecendo naquele contexto lá da sociedade judaica, pela mistura cultural que havia acontecido ao longo da história. Então João estava realmente, a mensagem dele era muito direta, a mensagem dele era muito clara, a mensagem dele era muito verdadeira quando ele dizia: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. Quem são vocês? Víboras, chamava o povo assim, dessa maneira, para tentarem fugir da ira futura. Quem vocês pensam que são?
Porque vocês se acham que são filhos de Abraão, vão estar livres do juízo de Deus? Até dessas pedras Deus pode suscitar também filhos de Abraão. Pedras aqui quer dizer pessoas não judeus, ok? Pessoas não judeus. Não é uma pedra realmente física, literal, mas que de qualquer nação, espiritualmente, Deus poderia suscitar, fazer nascer filhos de Abraão, filhos da promessa. Então a mensagem de João era muito direta, era muito clara, como tem que ser também a nossa mensagem, meus irmãos. A nossa mensagem. Graças a Deus, nós temos a Bíblia, nós temos aqui os evangelistas, nós temos esse grande exemplo do pregador, eu vou colocar assim, pregador João Batista, porque, meus irmãos, vivemos dias de coaches aí, de pessoas que pregam para receber salários. A gente sabe que João Batista era uma pessoa muito humilde, vivia no deserto, vivia realmente com vestidas mesmo ali de peles de animais, comia gafanhotos, se alimentava também de mel, tá, meus irmãos? João não queria nenhuma troca, não sabia que o que ele tinha era muito mais valioso do que uma troca de algum material efêmero, passageiro. Hoje nós, infelizmente, temos a teologia da prosperidade distorcendo realmente a palavra de Deus. Nós temos aí pregadores que se dizem coaches, como eu já falei aqui, ok, massageando o ego das pessoas, tá? Levando o falso evangelho, um evangelho que não transforma a vida das pessoas. Não era esse evangelho que João pregava, não era esse evangelho que o precursor de Cristo estava anunciando, não. Mas ele mesmo colocava o dedo na ferida espiritual do povo e dizia: arrependam-se, porque vocês, mesmo sendo judeus, estão totalmente contrários àquilo que Deus quer para vocês. Vocês estão caídos em pecado e o juízo de Deus vai vir sobre vocês se vocês não se arrependerem. Então a mensagem ainda tem que ser essa, uma mensagem que leve à conscientização do pecado do homem. Claro que quem realmente trabalha isso na vida do homem é o Espírito Santo, mas nós somos hoje os, entre aspas, João Batistas da nossa geração, para levarmos realmente a mensagem de Deus para as pessoas em relação ao arrependimento. O mesmo Espírito de Deus que habitava em João Batista, ele também hoje habita na igreja. E é necessário que nós tenhamos essa consciência, que estamos aqui para anunciar o arrependimento, para anunciar a salvação em Cristo, mas também para anunciar o juízo de Deus vindouro, que irá acontecer sobre aqueles que rejeitam o Messias, aqueles que rejeitam o Cristo Salvador. Amém? Então essa era a grande mensagem do precursor de Cristo, e é esse grande exemplo que fica para nós como igreja em nossos dias. Amém? Vamos avançar, irmãos. Chegamos aqui agora no subtópico 2, que diz assim: um enviado de Deus. Ninguém tem dúvida que realmente João, ele foi um milagre na sua concepção. A gente sabe que já os pais de João, Isabel e Zacarias, eram avançados em idades, ok? E o anjo aparece para eles e fala realmente que ela ia conceber, tá? E que esse João seria grande realmente entre os homens, tá? Foi realmente um homem enviado por Deus, foi realmente um milagre de Deus, o nascimento do grande precursor João Batista. Diz assim: a autoridade de João Batista decorria de ele ser um enviado de Deus. Foi escolhido desde o ventre e preparado na escola divina. Entendeu e aceitou inteiramente o propósito de Deus para a sua vida. Era o último dos profetas do Antigo Testamento, ok? Como já comentamos aqui, em João, meus irmãos, se encerra a questão dos profetas naquela situação, tá? Não quer dizer que Deus não levante profetas ainda hoje para trazer uma mensagem para o seu povo, ok? A diferença é, naquele tempo não havia escritura, tá? Como nós temos hoje. Naquele tempo não havia ainda a Bíblia, não havia o cânon sagrado, ok? Então Deus usava fazia realmente uso desses profetas para trazer a mensagem para o povo.
nós temos hoje a mensagem totalmente fechada, que é o cânon, que é a palavra de Deus, que é, né, a Escritura Sagrada, ok? Toda profecia hoje, ela tem que passar pelo crivo das Escrituras. Qualquer profecia que se traga por pessoas que se digam profetas, que estejam fora da palavra de Deus, ok? Que não tenham como base a palavra do Senhor, essa profecia, ela não pode ser levada em conta. Ela não pode ser tratada como algo vindo de Deus, tá? A profecia, Deus usa pessoas, mas nunca vai fugir daquilo que é a sua própria palavra, tá? Então, a maneira de nós sabermos e discernirmos realmente se a profecia é de Deus, é o seu cumprimento, mas é o seu estabelecimento, é a sua base realmente na palavra de Deus. Então, João Batista era esse homem que foi chamado, foi enviado realmente por Deus para realizar esse grande ministério que era anteceder, que era preparar o caminho para a chegada do Messias. Amém, meus irmãos? Vale salientar também, só ampliando um pouco o conhecimento, os essênios, meus irmãos, como já falamos aqui, era uma facção do judaísmo que morava nos desertos, ok, da Judéia. Eles se afastaram totalmente de Jerusalém por julgarem que a cidade de Jerusalém, o culto realmente a Deus, o sacrifício estava totalmente prostituído, não era uma coisa mais pura. Então, essa facção, os essênios, eles foram morar no deserto, ok? Então, os estudos dizem que João Batista, ele foi entregue, tá? Isso é um conhecimento extra-bíblico, tá, meus irmãos? Você não vai encontrar isso em nenhum dos evangelhos. Isso é um conhecimento extra-bíblico. É interessante, professor, vale aqui salientar, antes de eu completar esse raciocínio, que você tem, como professor, tem que procurar ampliar o conhecimento a partir da lição, a partir do tema, procurar também fontes que tragam ampliação do conhecimento, ressaltando sempre que é um conhecimento extra-bíblico, ok? Se for, que pode ser também bíblico, tá? E extra também lição, como é esse que eu vou citar agora, que estou citando em relação aos essênios. Moravam no deserto, ok? E dizem os estudiosos que João Batista foi levado para o deserto para ele ficar ali com essa facção do judaísmo, ok? Por isso que ele se encontra pregando no deserto, por isso que ele se encontra comendo mel silvestre e também gafanhotos, ok? Que fazia parte, essa alimentação fazia parte do costume dos essênios, ok? Eles comiam isso porque adotavam realmente, não queriam ter contato com carne animal, ok? Para não ter um entendimento aí de ainda recordar, de ainda ter como estava acontecendo naquele momento a questão do sacrifício, a questão da comida na Páscoa pelos judeus. Então eles queriam realmente totalmente uma separação disso. Então os essênios, eles faziam uso de serem mesmo vegetarianos, não comerem carne porque não queria referência nenhuma, mas com a cultura que agora estava, como eu já falei, prostituída em Israel. E ele, João Batista, está nesse contexto, tá? Ele está lá no deserto, ele se alimenta não de carne, ok? Aqui a gente vê gafanhotos e também mel. Essa questão do gafanhoto também, muitos estudiosos dizem que não eram gafanhotos realmente, propriamente dito, tá certo? O inseto, nada disso. Era realmente uma planta que na origem da palavra existia uma semelhança, tá? E foi traduzida como gafanhoto. Era uma planta comestível, muito nutritiva, que existia naquele tempo ali. Então, claro que esse é o conhecimento extra-bíblico e também extra-lição. Mas é interessante nós percebemos que João está no deserto, ok? E que de lá ele inicia e permanece lá com o seu ministério, batizando também no deserto. Os essênios também faziam banhos de purificação, ok? Então, supostamente, João tenha também adquirido essa cultura de estar batizando, de estar trazendo o povo para batizar, para a purificação, por essa questão também cultural dos essênios. Mas,
todos nós sabemos que essa questão era, primeiramente, algo que Deus tinha colocado através do Espírito Santo, que o Espírito Santo, Deus Consolador, tinha colocado realmente no coração, na vida de João, para realizar ali, para aquelas pessoas que se arrependiam e criam realmente na sua palavra. Amém? Só um conhecimento aí para nós pensarmos e ampliarmos um pouco o nosso aprendizado, ok? Irmãos, chegamos agora aqui no nosso subtópico terceiro, que diz assim: uma mensagem contundente. João Batista pregava o arrependimento para o perdão dos pecados. Sua mensagem era contundente, raça de víbora, já citamos aqui, né? Não fugia disso, tá, meus irmãos? Não tinha massagear ego de ninguém. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, ok? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, nós temos por pai Abraão e tal, e tal, e tal, como eu já citei, ok? Então, João ele tinha essa linha realmente. Era aquilo que Deus queria falar, não era aquilo que as pessoas queriam ouvir. João realmente pregava aquilo que Deus colocava no seu coração, fazia sair pela sua boca a mensagem verdadeira do Evangelho, que é o arrependimento dos pecados. O Batista não se iludia com a religiosidade, de maneira nenhuma. Tinha uma mensagem transformadora, tanto porque a questão da religião judaica estava totalmente deturpada. Então João não podia realmente ali se confundir com a religião predominante, com modos como estava sendo realizada a religião naquele tempo. Ok? E ele segue com a sua grande pregação, ok? Dizendo que realmente o povo tinha que vir ao arrependimento e deixar suas atitudes realmente erradas e pecaminosas de lado e começar a viver uma nova vida a partir daquele momento, ok? Essa mensagem despertou a consciência dos homens acerca do seu estado pecaminoso, preparando o caminho para a chegada do Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, ok? Então, esse era o grande direcionamento que o João Batista tinha em seu discurso, em sua pregação realmente. Levar as pessoas à consciência do arrependimento, dizendo que nada que eles tinham na sua cultura, na sua religião, no seu contexto, poderia salvá-los, poderia ser algo que pudesse tê-los como indesculpáveis diante de Deus, nada que eles poderiam fazer, mas sim o arrependimento e a crença naquele que estava por vir, que era o Messias. Diz assim, meus irmãos, nosso terceiro subtópico, o verbo, o pregador e a pregação. Os últimos dos profetas do Antigo Testamento. O profetismo sempre fez parte da ação de Deus na revelação da sua vontade e propósito para a humanidade, especialmente ao povo de Israel. Como já vimos, João foi o último representante desse ministério no Antigo Pacto, ok? Antigo Pacto, Antiga Aliança, no Antigo Testamento. O ofício persiste no Novo Concerto, claro, como já colocamos aqui, né? Existe sim a possibilidade de Deus trazer mensagens, nunca uma nova revelação, tá? O apóstolo Paulo diz que se um anjo descer trazendo uma nova revelação, trazendo um novo evangelho, considere-o maldito, tá? Então não é questão de trazer uma nova revelação, é questão de Deus trazer realmente para um povo uma mensagem de consolação, uma mensagem de fortalecimento, e com certeza vai ter a sua base nas Escrituras Sagradas, que é aí o grande crivo, tem que passar pelo crivo das Escrituras, as profecias. O Novo Testamento cita diversas vezes as profecias atuando na igreja. No Novo Testamento, a gente sabe, a gente vê aí realmente inúmeras profecias acontecendo, ok? Apesar de atualmente não haver reconhecimento nominal ou designativo, o ministério profético continua existindo como função no poder do Espírito. Aliás, antes de compreendermos os dons ministeriais como títulos ou cargos,
precisamos considerá-los como funções, assim diz o nosso autor, dentro do propósito exposto especialmente em Éfeso, está lá, 4, 11 e 16, e também em Coríntios. É interessante, professor, que você leia essas referências, tá? No dia da escola bíblica dominical, ok? Para você embasar muito bem esse esse primeiro subtópico. Segundo subtópico, diz assim, a importância da pregação. João Batista foi enviado para dar testemunho de Jesus, o Verbo encarnado, para que crescessem por ele. Está lá, João 1 e 7. Por isso nos mostra a impressibilidade e a seriedade da pregação, ok? Então, é imprescindível realmente, imprescindir significa indispensável, tá, meus irmãos? Então, é realmente indispensável a pregação do Evangelho, também em nossos dias. João sabia disso e realizava isso muito bem, de acordo com aquilo que Deus realmente colocava no seu coração. Não podemos brincar e nem aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos, trazendo para os nossos dias, ok? Ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja. Também não podemos concordar que esse ofício sagrado seja banalizado, mesmo em ambientes privados ou por meios particulares, como em redes sociais. O que está em jogo é a salvação de vidas, tá, meus irmãos? Então, nós temos que, a partir do exemplo de João e de todos os pregadores bíblicos, nós temos que ter esses personagens como um grande exemplo para nossas vidas hoje, ok? E tratarmos mesmo a pregação da palavra de Deus de maneira muito séria. A gente vê, meus irmãos, hoje, nossos dias, pessoas trazendo coisas para os nossos púlpitos alheia realmente a palavra de Deus, tá? Claro, obviamente que pode-se fazer na pregação, a gente pode fazer ligações, ok? Testemunhos, mas, meus irmãos, a base tem que ser realmente a palavra de Deus. A pregação tem que ser séria nesse sentido, de ter a palavra e só a palavra de Deus como fundamento da pregação. A palavra e só a palavra de Deus. Deixar a história de carochinha de lado, ok? São coisas secundárias. O que deve primar na pregação é realmente a explanação e a exposição do texto sagrado. Nós temos que trazer realmente isso à consciência para todos aqueles que pregam a palavra de Deus. E não aceitarmos jamais que a palavra seja banalizada, como infelizmente tem acontecido. Muitas pessoas têm usado o ministério da palavra que um dia Deus entregou a eles, ok? Para ganhar dinheiro, para fazer qualquer coisa fora da vontade do Senhor. A Bíblia diz que dai de graça aquilo que de graça recebestes, tá? Então a pregação ela não pode ser instrumento para garanhar lucro, para garanhar coisas materiais, não. A palavra de Deus é o instrumento que serve para salvar vidas do inferno. Então esse deve ser o nosso direcionamento na pregação. Realmente, nosso único propósito tem que ser levar a mensagem salvadora para o pecador, para resgatá-los realmente de uma tão condenação. Era isso que João Batista tinha em mente e ele pregava aquilo que Deus colocava na sua vida, não aquilo que as pessoas queriam ouvir, não aquilo que ele achava que era correto, não, mas era aquilo que Deus, o Espírito Santo, colocava realmente no seu coração. E hoje nós temos, pela revelação do Espírito Santo, a palavra, a Escritura, e devemos usá-la tão somente nas nossas pregações. Amém? Nosso último subtópico diz assim, o perigo do estrelismo. Olha só, para muitos, né, já trazendo toda essa questão da pregação para os nossos dias, tá? Diz assim, para muitos a pregação tem se transformado em uma carreira rumo ao estrelato, né? A gente veja aí pseudos pregadores, meus irmãos, fazendo pregações em teatros, cobrando ingressos, ok? Quando é aberta ali, as cortinas são abertas, né? As pessoas se levantam para aplaudir aquela pessoa, não sabe nem qual é a mensagem que ele vai trazer, mas é aplaudido pelas pessoas e ele realmente aceita esses aplausos, tá? Aceita realmente essa, digamos assim, essa até mesmo,
né, exagerando um pouco essa veneração, por que não dizer assim, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, tá? Ok? Não quer dizer que receber um mero elogio seja errado, não é isso, tá? Mas temos que ter, meus irmãos, a ciência e a consciência que nós somos instrumentos de Deus nessa terra, que a palavra não é nossa, que a palavra é de Deus. Nós temos que saber, meus irmãos, que estamos aqui para servir ao povo com a palavra de Deus. Servir primeiramente a Deus, levando ao povo, servindo ao povo a palavra do Senhor, que é salvação para as suas vidas. Certa vez, meus irmãos, John Bunyan, que foi um grande pregador do evangelho na Inglaterra, descendo da tribuna, né, ele havia dado um sermão muito, muito bonito, e quando ele desce da tribuna, alguém chega para ele e fala: que discurso maravilhoso, John, que discurso maravilhoso. E ele olha assim e fala: o diabo sussurrou a mesma coisa que você está falando para mim, o diabo sussurrou no meu ouvido quando eu estava descendo da tribuna, tá? Ok, meus irmãos? Então, o que isso quer dizer? Ele não aceitava nenhum tipo de bajulação. Ele não aceitava realmente nenhum tipo. Claro que isso é bem radical, isso, né? Bem radical. Mas é muito mais preferencial ser um pouco radical, tá? Para não cairmos nesse engodo do estrelismo, do que aceitarmos e irmos aceitando e chegar a um ponto realmente de pensarmos que a estrela somos nós, quando não é, tá? Quando não é. Toda honra, toda glória tem que ser na pregação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A verdadeira pregação neotestamentária, ok? É cristocêntrica. Cristocêntrica. Amém? A verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica. Tem que falar de Cristo, ok? E é realmente a direção da nossa pregação. E marcada pelo poder do Espírito Santo, ok? Promotora e receptiva à manifestação dos dons espirituais disponíveis à igreja. Ela não é fria ou formal e nem fundamentada em vãs filosofias humanas. Não. A pregação, ela é fundamentada na palavra real de Deus, a palavra de Deus que é cristocêntrica, ok? E que é marcada pelo poder do Espírito Santo e que é também vista tendo aí a distribuição dos dons para a igreja que estão realmente disponíveis, meus irmãos. Amém? Então possamos ficar aqui com essa grande lição que o nosso querido João Batista, esse grande exemplo do precursor de Cristo, João Batista queria trazer realmente para o povo naquela época, que era a pregação autêntica da palavra de Deus, sem fugir daquilo que Deus tinha para todo o povo. Nossa conclusão, rapidamente, diz assim: João Batista exerceu fielmente seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida, deixando-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós. Amém? Para que a nossa vida seja plena expressão da sua vontade. João Batista testificou de Cristo como seu precursor. Que sejamos testemunha do seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda a se manifestar. Tá? Então, como nós já colocamos aqui, como já coloquei aqui, nós somos hoje, ok, a figura de João Batista nos nossos dias, para realmente levarmos a palavra de Deus e anunciar a volta de Cristo. Aquele Cristo que João Batista anunciou chegando, ok? Para ser o Messias, o Salvador, o Redentor de Israel. Nós, como igreja hoje, temos também essa função de anunciar a volta desse Cristo, ok? A volta de Jesus Cristo para salvar e para arrebatar a sua igreja naquele grande dia. E anunciarmos que é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, pois é chegado o reino